Introdução sobre grafos. Os grafos são modelos matemáticos que representam relações entre objetos. É uma forma de solucionar problemas computáveis. É um exemplo sobre grafo, as relações entre pessoas, em uma comunidade ou entre amigos, por exemplo. Um grafo ele é definido como um conjunto de vértices e um conjunto de arestas que se conectam em um par de vértices. Definindo então, V seria o conjunto de vértices, que não pode ser vazio ou nulo, e o A é o conjunto de arestas que ligam ao mínimo dois pontos. Uma representação matemática seria este desenho aqui. Nós temos 4 vértices, vértice 1, 2, 3 e 4, e as arestas 1 ligado a 2, 1 ligado a 3, 2 ligado a 3 e 3 ligado a 4. Um vértice é cada uma das entidades representadas por um grafo. Dois vértices são denominados adjacentes se existir uma aresta entre os dois. Por exemplo, o A é adjacente ao D, o A é adjacente ao E, o C é adjacente ao B. Uma aresta também é chamada de arco e está associada a pelo menos dois vértices. A aresta é fundamental para fazer ligação entre eles, ou seja, ela representa qual é a relação de dois pontos. Um exemplo muito comum entre grafos seria a 7 ponte de Königsberg. Há muito tempo atrás foi feito este desenho, que é mais fácil representado por esse grafo aqui, no qual existem 7 pontes e eles desafiaram a você passar por todas elas e voltar para o mesmo lugar sem que se repetissem as pontes. Porém, isso seria impossível, pois a soma dos vértices e das arestas dão um número ímpar. Se for um número ímpar, não teria como fazer esse problema ser resolvido. Essa foi a introdução a grafos. Agora a gente vai fazer um exercício só para treinar, para ver o que a gente realmente aprendeu. Então o exercício é: quantas arestas tem um grafo com vértices de graus? Primeiro é 5, segundo 2, terceiro 2, quarto 2, quinto 2, sexto 1. E ele está pedindo para desenhar um possível grafo. Então a gente vem, coloca um ponto, uma aresta, e esse tem grau 1 porque não está ligado a ninguém. Né? E os dois a gente vai colocar o segundo ponto, porque um está ligando ao outro. Então ambos têm grau 1. Agora já mudou o nossa primeiro ponto. Agora vão ter duas ligações. Então ele tem um grau 2, enquanto os dois outros pontos têm o grau 1, porque só estão ligados ao ponto central. Agora mudou de novo. Ó. Agora nós temos o primeiro com 3, porque está ligado ao de cima e o de baixo. E lá de cima também, mais para frente. Então nós temos também lá o ponto de cima com grau 2, porque está ligado no primeiro ponto e no quarto ponto. E o quarto ponto está ligado no segundo e no primeiro ponto. Agora colocamos mais um. Agora o nosso primeiro ponto ficou com grau 4. Está quase satisfazendo o nosso exercício, porque agora todos os pontos, exceto o primeiro ponto, tem grau 2. E agora conseguimos fazer e executar o exercício, porque o primeiro ponto tem 5, o restante tem 2 e o último tem 1.
que é conectado somente no primeiro ponto. Então, o grafo possui 6 vértices, que são aqueles númerozinhos ali, e tem um grau total de 5 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 1, 14. Isso significa que tem 7 arestas. Se você contar certinho, né, que não precisa, é só a metade, tá tudo certinho aí, né, pessoal? Então, esse foi o exercício aí, espero ter ajudado. Grafos isomorfos. Grafos isomorfos são grafos que, visualmente, eles não aparentam ter semelhança, eles são diferentes. Mas quando você compara o número de nós e o número de arcos entre esses grafos, eles acabam sendo equivalentes. Ou seja, matematicamente falando, esses arcos eles são iguais, são equivalentes. Porém, no design dele, ele é totalmente diferente. Grafos planares. Grafos planares são grafos que você pode representar em um só plano. Eles fazem a intersecção somente pelos nós, ou seja, os arcos eles não podem se cruzar. Um exemplo prático disso que a gente vê no dia a dia são as placas de circuitos eletrônicos em que as linhas onde passam a corrente elas não se cruzam, mas existem os nós, que são os pontos onde fazem essas intersecções. Os grafos planares, eles também têm uma relação interessante que foi percebida aí pelo matemático Euler. Ele percebeu que um grafo planar simples e conexo divide o plano em um determinado número de regiões. E observando isso, ele percebeu que existe uma relação matemática entre o número de arcos, o número de nós e o número de regiões, que pode ser visto na fórmula abaixo. Então, os números de nós menos o número de arcos mais o número de regiões, ele tem que ser igual a 2 para ser um grafo planar. Por que é importante a gente entender sobre grafos na área de TI? Os grafos, eles são utilizados em redes neurais. E as redes neurais, elas são a base para você fazer a construção de uma inteligência artificial. É considerado uma matéria bem complexa, então por isso que os grafos eles são essenciais para você poder realmente entender o que são redes neurais. Árvores. Árvores são grafos conexos e acíclicos. Um grafo conexo possui somente um caminho para quaisquer dois vértices, enquanto o grafo acíclico é um grafo de cadeia aberta. O primeiro e o último vértice não podem se coincidir. Toda árvore com ao menos uma aresta possui uma folha. Essa é uma condição que toda árvore deve ter, se não deixa de ser uma árvore. Aqui temos uma árvore. Ela possui somente uma aresta e um vértice de grau 1. O vértice de grau 1 é o que chamamos de folha. Toda árvore com ao menos uma aresta possui uma folha. O vértice inicial não pode ser uma folha. Considere ele como uma raiz. Um vértice de grau 2 seria essa aparência, sendo ligada a dois outros vértices. Quando falamos de árvores, também é preciso falar de florestas. Essa seria a aparência de uma floresta. São dois salmos separados, mas na verdade é um grafo só. Aproveitando essa chance, se torna mais fácil mostrar que exatamente ser conexo significa. Esse vértice está sendo ligado a outros vértices, aqui e aqui. Mas esses dois não têm nada se ligando. Não há uma ligação entre eles. Isso deixa claro que florestas diferentes de árvores não são conexas. O fato de haver ramos não interligados os torna uma floresta. É como se houvesse duas árvores diferentes, e florestas são feitas de árvores individuais. Aqui não temos uma árvore. Como podem notar, ela está formando um tipo de círculo. E árvores na vida real não possuem galhos circulares. Aqui não temos um grafo acíclico. A cadeia é fechada, há um ciclo. Aqui temos uma árvore e um grafo cíclico.
Ao analisar, você pode notar algo interessante no número de arestas e vértices. Uma propriedade de árvore é que o número de arestas é uma unidade menor que o número de vértices. O número de vértices é uma unidade maior. Então, caso a diferença seja maior, menor ou igual, você tem certeza que não é uma árvore. Essa é uma propriedade importante usada em contas envolvendo grafos do tipo árvore. Para fechar, aqui temos uma árvore, com todas as propriedades faladas anteriormente, acíclica e conexa. Obrigada pela atenção. Agora a gente apresenta o exercício para a equipe F. É um conteúdo já apresentado. É para utilizar a fórmula de Euler no item A. Depois a gente mostra a resolução desse exercício.